Postulados da relatividade. 1. Primeiro postulado, princípio da relatividade. As leis que governam as mudanças de estado em quaisquer sistemas físicos tomam a mesma forma em quaisquer sistemas de coordenadas inerciais. Nas palavras de Einstein, existem sistemas cartesianos de coordenadas, os chamados sistemas de inércia, relativamente aos quais as leis da mecânica, mais geralmente as leis da física, se apresentam com a forma mais simples. Podemos assim admitir a validade da seguinte proposição: se K é um sistema de inércia, qualquer outro sistema K em movimento de translação uniforme relativamente a K, é também um sistema de inércia. 2. Segundo postulado, invariância da velocidade da luz. A luz tem velocidade invariante igual a c em relação a qualquer sistema de coordenadas inerciais. A velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores em referenciais inerciais e não depende da velocidade da fonte que está emitindo a luz, tampouco do observador que a está medindo. Mas será que essas premissas são verdadeiras? O problema com essa experiência mental é que a luz não percorre a distância 2L no mesmo período de tempo que o observador parado a registra, pois não existem fótons partindo do ponto zero e se movendo em x, y e z simultaneamente. O que existe são as oscilações locais, em cada ponto do espaço, de todos os elementos que estão relativamente fixos na estrutura cristalina de um meio como a água, o ar, o vidro, o diamante ou, no caso específico das duas naves, no vácuo do espaço. O que existe são as respostas que os elementos relativamente fixos da estrutura cristalina dos diferentes tipos de meios dão às oscilações que se iniciaram no ponto zero, estando todos esses elementos relativamente fixos em cada ponto do espaço se comparados com as velocidades que podem conduzir essas oscilações. Em nenhum meio físico, como a água ou o ar, o som se propaga por meio de partículas de som que saem de um ponto A e chegam ao ponto B, não existe um transporte de mérons, átomos, de A para B, não há transporte de matéria, mas apenas das oscilações desses mérons em suas mesmas posições relativamente fixas no espaço se comparadas com a velocidade das ondas que podem conduzir. Pois vejam que os ventos ou correntezas de águas mais fortes aqui na Terra chegam, no máximo, a uns 500 km por hora, o que dá apenas 13,88 metros por segundo em comparação com a velocidade do som que é de 340 metros por segundo. Podemos dizer que a luz não é produto de partículas de luz, assim como o som não é produto de partículas de som, mas que ambas perturbações são produto da oscilação-vibração da malha contínua de forças formada pelos mérons, átomos, que constituem esses diferentes tipos de meios. Sendo todas as ondas apenas uma manifestação de diferentes tipos de oscilações-vibrações desses diferentes tipos de meios. Sendo que as oscilações-vibrações do som se processam como ondas de pressão longitudinais dos mérons, átomos, que compõem o meio, e as oscilações-vibrações da luz se processam por meio das oscilações-vibrações dos eixos magnéticos dos compalfas que constituem esses mesmos mérons, átomos, que constituem os meios. Essa interpretação é verdadeira. Um observador parado no referencial do trem que se move com velocidade muito menor que a da luz realmente verifica essa reflexão. Por exemplo, se d for 300.000 km, então, o tempo entre a emissão e o retorno da luz será de 2 segundos, tb igual 2. Já essa interpretação é equivocada, pois um observador parado no referencial da estação não veria a luz percorrer essa trajetória no espaço, uma vez que a luz não percorre uma distância maior num mesmo intervalo de tempo, muito menos que o tempo, em si, seja dilatado, aumentado, para permitir que a luz possa percorrer uma distância maior. Nada disso é verdadeiro. E então vamos ver o que realmente acontece com a luz no mundo real. O que temos aqui são duas fantásticas naves espaciais capazes de se mover com velocidade igual ou maior que a da luz, mas por enquanto paradas no espaço em relação a uma estação espacial. Em uma das naves existe um emissor/receptor de luz produzindo pulsos a cada 1 segundo e na outra um espelho em. Assim, dois observadores com relógios sincronizados, sendo um no centro da nave X0 e outro na plataforma da estação 0, verificam que a cada segundo uma frente de onda luminosa chega, simultaneamente, nos pontos X1, direção do movimento da nave, no ponto XZ, situado na reta diagonal, e no ponto em, espelho na nave, ambos distantes 300.000 km do ponto X0. O que realmente acontece nessa experiência mental é que,
Se colocarmos um espelho EA no ponto XZ, ao longo da reta diagonal Li, a 300.000 km do ponto zero, quando a luz refletir nele em ângulo de 45 graus irá percorrer a reta LR, atingindo o ponto XN em 2 segundos. Enquanto que a luz direta emitida pela nave no ponto zero continua sua trajetória ao longo de X atingindo o ponto X2 em t igual 2 segundos, que se encontra a exatos 600.000 km da origem X0. E isso pode ser verificado na prática, com luzes e espelhos reais. Da invariância da luz. De acordo com as proposições da TuGia, a velocidade da luz é invariante, é totalmente independente da velocidade da fonte, porque se trata da velocidade de propagação da perturbação dos elementos que constituem a estrutura cristalina dos diferentes tipos de meios, sendo que esses elementos estão relativamente fixos no espaço se comparados com a velocidade com que se comunicam à distância. Mas os tais elementos não são os supostos fótons emitidos por supostos elétrons que supostamente se moveriam ao redor de supostos prótons e nêutrons, muitas suposições, mas uns elementos com forma toroidal que se comunicam diretamente à distância por meio de suas linhas de forças, por meio de seus círculos de interação, e que são chamados de compalfas, os constituintes dos mérons. O que realmente acontece é isso. Com as duas naves N1 e N2 se movendo paralelamente à velocidade da luz, podemos ver que quando elas se encontram na posição 1,5, a luz emitida por ela no ponto X0 ainda não chegou ao espelho da nave N2. A frente de onda ainda está no ponto P1,5 que está a 300.000 km do ponto X0 e mesmo quando as duas naves se encontram na posição X1 a frente de onda da luz ainda não chegou ao espelho estando apenas no ponto P2,1,5. E o que podemos concluir é que um observador qualquer das duas naves, viajando à velocidade da luz, não poderia saber da existência do outro, não haveria reflexão alguma de qualquer tipo de comunicação em nenhum momento da viagem. Essa propriedade de invariância da velocidade de condução é comum a todos os tipos de ondas, podendo ser verificada com as ondas sonoras que se processam na atmosfera terrestre. Sobre o tempo. Tempo não existe, portanto, não pode ser dilatado ou contraído. O que chamamos de tempo é o produto da relação entre as diferentes intensidades de movimentos dos corpos. Não existe variação de velocidade no tempo, o que existe é variação da intensidade de um movimento, que podemos usar como sendo um relógio, em relação a outra intensidade de movimento, que podemos dizer que seja a velocidade da luz. Então, uma relação entre um movimento linear e um movimento de rotação dos ponteiros. Um experimento que pode provar que de fato não há qualquer tipo de alteração na passagem do tempo pode ser realizado com dois aviões supersônicos, como os da animação ao lado. Se temos dois jatos supersônicos parados em uma pista, lado a lado, separados por uma distância de 340 metros e emitindo pulsos sonoros em intervalos de 1 segundo, microfones em cada um dos aviões irão registrar o som emitido pelo outro a cada segundo. Mas agora, se os dois jatos estão se movendo a 340 metros por segundo, Mach 1 ou 1224 km por hora, mantendo a distância de 340 metros entre eles, nenhum dos microfones em cada avião poderá registrar o som emitido pelo outro. As frentes de ondas dos sons produzidos por cada avião viram para trás em relação aos próprios aviões. Isso acontece com o som e acontece com a luz, já que os dois tipos de ondas são apenas ondas mecânicas que se propagam em diferentes tipos de meios físicos.